Fala comigo, pessoal, beleza? Seguinte, vi que o canal do Piccolo Neto tem feito conteúdo direcionado recentemente, então peguei um aqui para responder rapidinho. É short, jogo rápido, só para não deixar passar em branco e também aproveitar para não deixar esse canal aqui tanto tempo sem vídeo, né? Dito isso, bora! Estão usando essa cena aqui para tentar dizer que Frieza era superior ao Rei Cold, o que não faz o menor sentido. Não precisa dessa frase para provar que o Cold é mais fraco que o Frieza. E essa frase é usada para escalar o poder do Cold com relação ao Frieza depois de provar que ele é mais fraco. É sério, essa questão de quem é o mais forte entre o Cold e o Frieza não é nem um debate. Não é nem questão de interpretação. Quem nega que o Frieza é mais forte simplesmente não leu o mangá. Talvez só tenha visto a versão do anime e esqueceu de outras falas do próprio anime também que contradizem isso. Frieza não falou nada sobre ter derrotado o seu pai e sua mãe. Ele só disse que em toda a sua vida ninguém conseguiu bater nele, que só apanhou de seus pais. O que dá a entender é que Frieza apanhava do pai e da mãe quando era criancinha, por ser teimoso. Literalmente não foi isso que ele falou. Aqui o Piccolo Neto inverteu o significado da fala. O que o Frieza disse foi que apenas o pai conseguiu sujá-lo, e não que ele apanhou. Se eu luto com você e depois digo que você conseguiu me sujar, eu tô destacando a minha superioridade, e não a sua, porque sujar foi o máximo que você conseguiu fazer contra mim. Se ele tivesse apanhado do pai ou recebido qualquer dano dele além do simples sujar, essa fala não estaria aqui, e nem teria sido usado o sujar. Ela estaria no momento em que ele tomou o dano do Kaioken 20 vezes mais o Kamehameha ou da Genkidama, e ele teria falado algo como: é a primeira vez que alguém, exceto meu pai, conseguiu me pressionar dessa forma. Só que em momento algum o Frieza diz isso. E para piorar, na frase seguinte, o Frieza diz que aquela era a luta mais empolgante da vida dele. Então o que aconteceu foi: ele recebeu um golpe do Goku, disse que além do pai, o Goku foi o único que conseguiu sujá-lo, e depois disse que era a primeira vez que se sentia tão empolgado. Será que ele e o pai já tinham se testado ou não? Não é porque o Frieza dizia que era um exercício para ele que não poderia ser uma luta séria para o Rei Cold, assim como aconteceu com o Goku, que estava se matando, usando o Kaioken de 10 e 20 vezes, e o Frieza nem passando dos 50% do poder estava. O que dá a entender é que Frieza apanhava do pai e da mãe quando era criancinha, por ser teimoso. Coisa do tipo, algo muito errado, não bata nos seus filhos. Mas isso nunca, Sem comentários para essa interpretação. em hipótese alguma, dá a entender que Frieza era mais forte que o pai. Isso não faz o menor sentido. Nem sei como encaixar isso. O Tenshinhan disse que sentiu dois Kis poderosos e que um era mais forte que o outro, mas não sabemos se era o Frieza ou o Cold que era mais forte. Não dá pra inventar do nada que o Frieza seria o mais forte. Pode ser o contrário. A verdade é que, infelizmente, Por isso que eu falo para ter cuidado com esse negócio de tradução. A tradução que o Piccolo Neto está usando tá errada. No original japonês, não é dito que um Ki era maior que o outro. É dito somente que os dois Kis eram enormes. A tradução em espanhol também acabou errando na mesma coisa. A única que traduziu corretamente foi a tradução em inglês. Vocês podem conferir por vocês mesmos depois se eu tô falando a verdade. Não existe nada no mangá falando que um Ki era maior que o outro. Isso só existe como uma fala do Vegeta no anime. Provavelmente os tradutores, se baseando no anime, pegaram essa fala do Vegeta que não existe no mangá e adaptaram para essa fala do Tenshinhan. Cuidado com tradução. O que eu tenho feito recentemente aqui no canal é traduzir do japonês essas falas críticas assim. E aí eu trago aqui na tela já em português o que seria a tradução mais correta. Eu tenho feito isso porque eu acabei identificando muitos problemas nas traduções que tem aí pela internet. E mesmo se a gente fosse aceitar a versão do anime, isso simplesmente não prova nada. Porque logo depois o Gohan, que conhecia perfeitamente todo o poder do Frieza, porque ele sentiu desde a primeira forma até a última com 100% do poder liberado, afirmou que o poder que eles estavam sentindo não era o poder total do Frieza, que ele podia ficar muito mais forte. E a forma que o Gohan fala sugere que a margem de crescimento ainda era enorme, como se o Frieza ainda estivesse se contendo muito. Então o Rei Cold só parecia comparável porque o Frieza estava contido. Repare que foi só o Tenshinhan e o Yantia que ficaram tão assustados com o tamanho do poder do Frieza. E isso porque eles não conheciam, eles não sentiram o poder do Frieza lá do planeta do Senhor Kaiô. Então que fique claro de uma vez por todas, a fala de que o outro Ki era maior que o do Frieza não existe no mangá, e mesmo que você aceite a versão do anime, ela não prova que o Cold era mais forte que o Frieza, porque o Frieza estava contido.
contrário. A verdade é que, infelizmente, não sabemos quem era o mais forte. Cada um pode inventar que seria o Cold ou que seria o Freeza. Só não confie em alguém que afirme ter provas concretas de uma coisa ou da outra. Eu reli todo... Sabemos sim. Eu sou completamente a favor de possíveis interpretações diferentes em casos onde a obra dá essa margem, onde ela é ambígua, mas esse aqui não é o caso. Primeira fala: o Freeza disse que o Goku seria o mais forte do universo se ele mesmo não existisse. Segunda fala: quando retornou na sua forma mecha, ele disse que mostraria ao Goku qual dos dois era realmente o mais forte do universo. Os dois aqui no caso, ele e o Goku. Terceira fala: quando falou com o Trunks, o Freeza afirmou novamente que ele possuía o maior poder do universo. Então percebam como o Freeza, em nenhuma de suas 3 declarações sobre o mais forte do universo, jamais considerou seu pai um rival pelo título. A disputa ficava entre ele e o Goku. E o Cold, o que falava sobre isso? Quarta fala: quando o Cold disse que precisavam derrotar o Super Saiyajin, não importando os métodos que teriam que usar, ele diz que é porque o ser com o maior poder do universo precisava ser do clã deles. Quinta fala: quando o Trunks também derrotou o Freeza, ele chamou o Trunks de o mais forte do universo e o convidou para fazer parte da sua família, novamente para preservar a reputação dela. Então fica claro que o Freeza perdeu 2 vezes e nas 2 o Cold considerou que o posto de mais forte do universo também foi perdido, provando que o Freeza era o mais forte entre eles dois. Cold nunca se posicionou como um candidato nessa disputa de o mais forte, jamais. O Freeza afirmou diversas vezes na frente do próprio Cold que ele mesmo era o mais forte, e isso jamais foi questionado. Então estão aqui pelo menos 5 falas do mangá de ambos os personagens sobre qual dos dois era o mais forte do universo. Então não existe debate quanto a isso, é apenas teimosia de fã. Eu reli todo o mangá e não vi nada. Os dois foram derrotados pelo White. Mas acontece de às vezes ler e não perceber algumas coisas mesmo, principalmente se você não estiver lendo com foco sobre o assunto. White Trunks facilmente. Não dá pra saber quem era o mais forte entre eles. Cold permanecia otimista após ver o filho morrendo facilmente, acreditando que só com o uso da espada do Trunks já conseguiria reverter o resultado, o que dá a entender que ele era mais forte. Ele não estava otimista, é literalmente o contrário. Isso não foi a primeira coisa que ele fez quando o Freeza foi derrotado. O que ele fez foi tentar negociar a sua vida, convidando o Trunks para se tornar membro da família. Quando o Trunks se recusa e ele não tem mais o que fazer, é que ele fala da espada. Isso não é otimismo. Resultado, o que dá a entender que ele era mais forte que o Freeza, pois caso fosse mais fraco, entraria em total desespero ao saber que seria o próximo a morrer. Ele achou que só de tirar a espada do Trunks já era o suficiente para uma reviravolta, mas eu... Não deu a entender isso. Vamos conjecturar aqui. Se ele tinha acabado de dizer que o Trunks era o mais forte do universo, e depois diz que o Trunks só ganhou por causa da espada, então é porque ele achou que o Trunks não era tão distante do Freeza assim, e a espada desequilibrou a favor dele. Se depois ele diz que sem a espada o Trunks não poderia derrotá-lo, ele não está insinuando que ele é mais forte que o Freeza, já que segundo o raciocínio dele, o Freeza também não perderia. O que ele está insinuando é que ele mesmo também não seria tão distante do poder do Freeza. É daqui que provavelmente Daizenshu considerou que o Freeza era mais forte, mas que o poder deles ainda eram próximos. Mas isso tudo são conjecturas do Piccolo Neto e minhas, tentando entender o que se passa na cabeça do personagem. Só que a gente não precisa delas para chegar na conclusão, porque o que é objetivo, que são as 5 falas diretas sobre o assunto. E os feitos também, já que o Cold disse que o Trunks não poderia derrotá-lo sem a espada, mas foi derrotado de forma muito mais fácil que o Freeza. O Trunks foi extremamente sério com o Freeza para não dar tempo dele pensar muito, logo se assegurando de cortá-lo e vaporizá-lo. Já com o Cold, ele foi muito mais casual. Ele bateu papo e até entregou a espada. Ele venceu com um ataque de ki simples, que jamais teria nocauteado o Freeza, que conseguia permanecer lutando até mesmo cortado ao meio. Depois ele só fez mais um ataque simples para despedaçar o corpo e a nave. Pela postura do Trunks com eles, de forma alguma eles tiveram um desempenho similar. Não tô afirmando que o Cold era mais forte, insisto, não dá pra saber. Muita gente pensa que o Cold tinha um poder próximo ao do Freeza e que ainda teria 2 transformações, já que o Freeza teve uma forma muito parecida com o Cold. Mas isso não é certeza, a gente não tem como saber se o Cold realmente era capaz de se transformar, ou se aquela já era a forma final dele, sei lá, não dá pra saber. Não é porque o Freeza tem uma aparência parecida que, em uma das suas formas, que isso significa que o Cold tinha mais 2 transformações. E também
Nisso aqui a gente concorda. Eu acho que não tinha por causa da lógica das transformações serem contenções de poder. Então, se o Cold não era tão forte quanto o Freeza, ou não tivesse os problemas de controle e gasto de energia que o Freeza tinha, não teria por que haver outras formas. A perspectiva pode ser a inversa. Não é que o Cold estava na segunda forma igual a do Freeza, e sim que a segunda forma do Freeza é que é semelhante à aparência do pai. E também não significa que o Cold naquele momento tem só 1 milhão de poder, que era o poder do Freeza nessa forma. Isso não é certeza, gente. A aparência das duas transformações não indica nada. Talvez o Freeza tinha aquela aparência só porque é da raça do Cold, entendeu? Não significa nada. Eu até gosto da ideia do Dragon Ball Multiverso de que o Cold tem mais transformações e que não teve tempo de usar contra o Trunks, porque o Trunks foi muito rápido. É bacana a ideia, mas não é certeza. Outro É, legal pra caramba, mas é fanfic. Só que muitos acabam trazendo a lógica das fanfics pra dentro da obra original. Aí dá problema. Outro argumento que deram é que o Freeza afirmou ser o mais poderoso do universo. Mas se for levar isso em consideração, lá na saga Saiyajins, o Vegeta também afirmou isso. E ele sabia do Zarbon, do Ginyu, do Rigun, do próprio Freeza, do Cold. Então, bom, se o Freeza afirmou, o Vegeta também afirmou, não leva a lugar nenhum isso. Mas aí é um exagero. Dessa forma vira pretexto para descartar quaisquer falas que não sejam convenientes, né? É o que eu sempre digo. Quando alguma coisa está errada ou precisa de uma releitura, a própria obra te mostra isso. No caso do Vegeta, a própria obra foi lá e apresentou uma nova informação que obriga a gente a fazer a releitura para ele. E aí dizer que ele só falou aquilo por causa do seu orgulho, já que existiam muitos outros mais fortes que ele. Mas isso não acontece no caso do Rei Cold. Durante a saga inteira em Namekusei foi afirmado que o Freeza era o mais forte. A obra depois introduz o Rei Cold e continua afirmando que o Freeza era mais forte. Isso nunca foi questionado nem por falas, nem por feitos. Enfim, é isso. Só passei para responder rapidinho e para aproveitar para não deixar esse canal aqui totalmente parado. Um abraço e valeu!